Mais uma vez estamos aqui, queridos amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindo a mais um Foco na Lição. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e este vídeo é sobre a revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2024. O tema que estamos tratando é Família, um projeto de Deus moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Nosso comentarista dispensa comentários. Pastor Valdir Alves de Oliveira, que é pastor ali auxiliar da Catedral das Assembleias de Deus da Baleia, em Brasília, lá no Distrito Federal, também atua de diversas formas, com as suas graduações e também habilidades. É bacharel em teologia, escritor, membro da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal, conferencista especialista em área de casais e família. Uma pessoa que amamos e também temos um grande respeito. Vamos estudar este trimestre inteiro falando sobre família. Já podemos aprender algumas aulas, algo muito especial e relevante aos nossos dias, mas hoje temos muito mais a aprendermos. Eu aproveito aqui e digo que o Foco na Lição tem um objetivo de te dar um panorama geral sobre o que será esta aula. Portanto, se aplique a aprender e buscar mais de Deus para que você assim também ministre no dia da aula uma aula que seja construtiva para os seus alunos. A lição hoje é a lição de número 8, que nos fala família, uma obra permanente em construção ou construção. Texto áureo nos diz, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso de número 9. A verdade aplicada nos diz, a família é uma construção permanente que não se acha pronta, mas constrói-se com compreensão, amor e carinho. Os objetivos da lição é mostrar que a família é uma obra em processo, explicar que o casamento não pode ser experimental, e orientar que o casamento é um aprendizado constante. O texto que usaremos de referência é o livro dos Salmos, 128, do verso 1 ao 6, que, diga-se de passagem, é um salmo incrível que vale a pena ser estudado aí na sua casa. Dedique-se à leitura constante e meditação da palavra de Deus. A introdução nos diz que a família não se faz do dia para a noite. A construção de um bom relacionamento familiar leva tempo e, às vezes, precisa de uma semeadura constante. Todos nós somos eternos aprendizes. A matéria da família é uma matéria que é inesgotável. O ponto 1 nos ensina que a família é uma obra em processo. O casamento não vem pronto, se constrói. O casamento não é uma sorte, como se ganha na loteria, mas ele se constrói diariamente. O que foi construído junto se torna mais sólido e difícil de ser desconstruído. Tem cônjuge que constrói junto e tem um cônjuge que busca um conforto de pronto. Casamento não se vende na loja da esquina, nem num shopping. Casamento é um processo que às vezes dura uma vida inteira, para que você possa compreender e aprender a viver com o outro. No começo do casamento, a gente sabe que é quase que difícil as adaptações. As famílias são grandes construções que só acaba com o fim da vida, literalmente. Isso todos nós estamos em obra. A gente precisa aprender. Nós precisamos nos esforçar para fazermos valer a pena estar casado. A verdade é que não existe casamento perfeito e, porque somos imperfeitos, estamos prosseguindo para alcançarmos a perfeição. Não existe casamento perfeito, existe casamento 100% possível de dar certo e de viver em convivência. Mas isso depende do conjunto, mutuamente. Casamento não pode
não pode jamais ser um casamento a solo. Ponto 2, nós sabemos que o casamento não pode ser experimental. A gente precisa conscientizar-se de que o casamento é uma ordem divina e, portanto, é definitivo, até que a morte o separe. A gente não pode começar um relacionamento e surgir problemas, dificuldades, descontentamentos, uma crise de separação. Não é isso. A gente precisa entender que precisamos fugir dos embaraços e dos pecados que rodeiam, porque quase que sempre afetam o casamento e pode ser algo que torna descartável toda uma vida por conta de uma situação e um momento. Precisamos preservar e perseverar em fazer a vontade de Deus. Alcançamos assim a promessa. Quem pode ir até o fim e vai até o fim, recebe de Deus. Porque o casamento não é perecível, descartável. O casamento não pode ser volúvel, solúvel, não pode ser dissolvível. Precisamos encarar os problemas de cada dia, não adianta deixar acumular. Encare os problemas, marque aquilo que precisa marcar e resolvam. Mas permaneçam casados, sejam persistentes. O casamento não pode ser convencido a ser um casamento de fachada. Nenhum cônjuge pode defraudar o outro. Nenhuma situação pode ser de ausência de conveniência entre um e o outro. Existe uma necessidade de concordância. Os dois lados precisam ter prazer na vida. O ponto 3 nos ensina que o casamento se torna um constante aprendizado. E o processo disso é contínuo, de aprender, de adquirir conhecimento, de saber as competências e habilidades, mudar o comportamento. Precisa isso estar fundamentado em Cristo. Retirarmos do nosso meio essa cultura machista, prejudicial ao casamento, machismo exagerado, senso de orgulho masculino, virilidade agressiva, comportamento, expressões por opiniões de um indivíduo que discrimina, que recua a igualdade de direito entre a mulher e o homem nesses aspectos. Os dois são feitos um para ajudar o outro. Também essa cultura feminista prejudicial ao casamento, que diz o feminismo, essa doutrina que acaba preconizando o aprimoramento, que amplia o papel dos direitos das mulheres, da sociedade, tornando-o cada vez mais valorizada no que tange a forma solo. É uma valorização excessiva, condicionada a questões econômicas, a questões culturais, e coloca a mulher dominando sobre o homem. Não é isso que Cristo nos ensina. Cristo abrange as nossas vidas, construindo de forma mútua, um ajudando o outro, piloto e copiloto. Compreender esses limites da pessoa amada nos faz ter limites entre um e o outro, os limites físicos, intelectuais, laborais, sexuais, a paciência para que a gente possa aceitar essas preferências, esses hábitos, essas tradições regionais, familiares e até da igreja. Aceitar as escolhas diferentes sem o direito de criticar ou reprovar. No lugar da crítica, precisa a habilidade de aconselhar sem você ferir a pessoa que você ama. E assim entendemos que ninguém se casa sozinho. Ninguém consegue uma vida matrimonial se não for construída junto, se não tiver ao menos a necessidade e o desejo de cumprir a vontade de Deus e deixar de lado os caprichos em prol do benefício chamado família. Mais cedo ou mais tarde, os ventos virão. E o segredo é estar na base, no alicerce, no fundamento Cristo. Assim chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigado por se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos. A próxima lição será a lição de número 9. Falaremos sobre família primeiro,
ministério e maior patrimônio. Lembrando a todos que o PDF, com plano de aula e sugestão, estão disponíveis aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Baixe, faça bom uso, Deus te abençoe e até o próximo Foco na Lição.